Durante o evento, foi assinada uma medida provisória para parcelar a dívida dos municípios, estados e do Distrito Federal com a Previdência. O que mais me agrada neste momento é que eu posso assinar essa medida provisória com parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. E convenhamos, não é apenas parcelar, nós parcelamos, mas reduzimos 25% dos encargos, reduzimos 25% da multa e 50%, não é? 50%, 80%. 80%, foi o Paulo que conseguiu, porque nós pensávamos 50%, né? 80% dos juros. Então, é algo também que visa exatamente a este caminho do fortalecimento da federação. E seguramente eu posso dizer a todos os senhores e as senhoras que logo depois de vencida essa etapa inicial das reformas fundamentais para o Estado brasileiro, não é? Nós vamos caminhar para o fortalecimento da federação. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. O previdente Neumann aqui com a gente. Bom dia, Neumann. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Oi! Bom dia, Ana Paula Niederhauer. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Vamos embora! Vamos embora. Vamos com Previdência aqui, porque nas negociações para aprovar a reforma da Previdência na Câmara, o ministro das Cidades, o Bruno Araújo, anunciou um aporte de 5 bilhões e 900 milhões, quase 6 bi, em 2 novos programas que beneficiarão as prefeituras. E aí, Neumann, aí seria um preço justo para acertar as contas públicas, é um termo que você gosta aqui, destrambelhadas nas administrações do PT, das 2 últimas, das quais Michel Temer foi o vice? A divulgação desse pacote de bondades, Raíssa, foi feita para uma plateia de dezenas de prefeitos responsáveis por parte da pressão realizada sobre os deputados federais contra a reforma da Previdência. O ministro das Cidades, o deputado federal Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, foi justamente o que deu o voto que decidiu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele anunciou que 2 bilhões e 200 milhões de reais de recursos do Fundo de Garantia estão à disposição dos municípios e mais 3 bilhões e 700 milhões num programa chamado Avançar Cidades na modalidade de mobilidade. Foi evidentemente, delirantemente aplaudido pelos prefeitos presentes à 20ª reunião da categoria em Brasília. Afinal, eles levarão, como você falou, 5 bilhões e 900 milhões de reais de recursos à disposição, com taxas de juros de 6% ao ano, 4 anos de carência, 20 anos de financiamento, para financiar asfalto, pavimentação, recapeamento, etc. O presidente Michel Temer, horas antes, para a mesma plateia, anunciou a edição de uma medida provisória dos municípios que prevê... Bom, vamos deixar ele falar, né? Pede para o Almirante Nelson tocar o Temer aí, por favor. O que mais me agrada neste momento é que eu posso assinar essa medida provisória com parcelamento em 200 meses do débito previdenciário, logo depois de vencida essa etapa inicial das reformas fundamentais para o Estado brasileiro, não é? Nós vamos caminhar para o fortalecimento da federação. Ô, Heisen, a voz do Temer é feinha que só, né? Mas ele sabe ser bonzinho com os colegas. Vai como é feia a voz dele. Como ele sabe ser bonzinho com os coleguinhas políticos. A MP é uma das principais demandas da marcha organizada pela Confederação Nacional de Municípios, cujo presidente, Paulo Ziolkowski, anunciou apoio à reforma da Previdência. Olha aqui, que coisa interessante, Heisen, na abertura do evento. Com essas medidas, o governo busca abrir caminho junto à base aliada para poder conseguir os votos necessários para aprovar a reforma trabalhista no plenário da Câmara. Terá que contar com no mínimo 308 votos. Uma votação em 2 turnos. No Palácio do Planalto trabalha para conseguir 320. A edição de um refis para que os municípios parcelem suas dívidas previdenciárias com desconto nos valores de multas e juros vai reduzir o débito dessas prefeituras, segundo o próprio Ziolkowski, em cerca de
30 bilhões de reais. Ou seja, para que a reforma, né? A reforma está custando mais caro do que a reforma vai economizar. Bom, e o Zuccotti lembrou também que o comprometimento de caixa das prefeituras vai diminuir com a adesão, é claro, né? Só que o nego não vai pagar e depois vai ter outro refis. Os problemas de caixa das mais de 5 mil prefeituras brasileiras não foram causados pelos contribuintes que estão com isso arcando com o peso necessário para aliviar o déficit da Previdência nas contas públicas. Resultaram de corrupção, má gestão e incompetência. Eles é que são premiados por Temer, que desmoraliza e fragiliza a reforma que prega, reduzindo-a a mero enfeite de marketing político. Nessa marcha, o presidente logo alcançará os 100% de rejeição da população. Afinal, ele instituiu o prêmio oficial à sonegação de impostos. É um vexame. Este ano, as peregrinações à Aparecida serão substituídas pelas marchas em busca do perdão presidencial a sonegadores de todas as categorias. Heisen, Abac. Vamos participar de uma marcha nós também. Quando é que a gente pode começar? Quando vamos fazer uma marcha aí? Pode ser já, porque o presidente do Conselho do SESI, o João Henrique de Almeida Souza, já levou a Temer uma proposta de refis para a indústria, em nome dos industriais do Sul. Ele argumentou, olha, o governo já fez o programa de renegociação de dívida em banco. Lembrou a MP agora parcelando dívida previdenciária de municípios. Diz ele que o presidente acatou a solicitação e, naturalmente, vai conversar com a área econômica. Já acatou, né? Aliás, essa nossa burguesia dá sempre razão à frase famosa atribuída a Santiago Dantas, segundo a qual a elite brasileira é muito pior do que o povo. No meio da crise, com 14 milhões e 200 mil desempregados, as chamadas classes produtoras dão essa contribuição necessária à nação, apoiando as reformas em troca de sonegação explícita, adotando o célebre preceito do Evangelho, venha a nós e ao vosso reino nada. Os políticos também já entraram na farra. Se você olha aí a primeira página do Estadão, está lá. Relator da reforma política quer refis para partidos. É o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que incluiu o parecer dele sobre essa reforma política, veja só. A possibilidade de partidos e candidatos refinanciarem dívidas de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. Pela proposta, o refis para políticos, o parcelamento seria de até 60 meses, não podendo ultrapassar o limite de 10% da renda do candidato a cada mês. A preocupação dos partidos é que, além das dívidas pendentes, poderá haver dificuldade financeira para bancar as campanhas. Por isso que estão reclamando. Eu ouvi aí a Camila falar aí da reclamação aí com o ministro Diogo, aí nesse negócio de fundo partidário. A doação empresarial foi extinta. A Justiça Eleitoral, incompetente como de hábito, é incapaz de fornecer o valor total de dívidas em multas de partidos e candidatos. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro falastrão Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, está preocupado em garantir o dinheiro que os partidos perderam com o fim das doações empresariais, enquanto qualquer brasileiro decente exige o fim das campanhas corruptas e milionárias e a volta ao sistema barato de conquista de voto em palanque, com discursos e propostas. Em fevereiro deste ano, aliás, o Estadão revelou que os deputados discutiam nos bastidores uma possível anistia a essas multas de campanhas, mas após a pressão, desistiram de propor o perdão, optando pelo refinanciamento. Agora, o relator está argumentando que o parcelamento de multas eleitorais segue o exemplo do que já ocorreu com municípios e estados em dívida com a União e foi inspirado no programa de Receita. A gente perdeu o contato aí com o Neumann, vamos retomar já já. Então o Neumann comentava essa tentativa aí de refinanciar, e não é dívida, é dívida de multa. O cara infringe a lei, né? Ele infringe a lei, descumpre alguma regra eleitoral, vai lá ao tribunal, multa, o sujeito não paga e depois, além de não pagar, quer parcelar. Eles estão querendo aí 60 meses, ou seja, 5 anos de parcelamento com comprometimento de no máximo 10% da renda do infrator, dá para chamar assim, porque foi condenado a pagar o infrator e quer parcelar aí em 5 anos. No caso aí dos municípios, como a gente ouviu na sonora aí do presidente Temer, 200 meses, ou seja, 17 anos para pagar, 200 meses, esse que é o prazo dado aí. Ô,
Heisen, a ouvinte Palma Polese escreveu aqui pra gente sobre esse assunto, dizendo como pode ser fatiada em 200 meses essa dívida com os municípios, por exemplo, compra declarada de votos? Opa. É a questionamento da Palma Polese aqui, nosso ouvinte. Bom questionamento. Retomamos a ligação aqui com o Neumann. Oi, Neumann. Oi. Diga, então, pode completar. Eu estava falando que a corrente nacional da sonegação em que um se inspira no outro e a despesa fica com o cidadão roubado, espoliado, enganado em eleições como a de Dilma e Temer em 2014, na qual já se sabe que ocorreu o maior estelionato da história, Heisen Abac. Muito bem. Aliás, essas siglas que eles estão criando nessa reforma política bem sugestivas, né? Fundo de Financiamento da Democracia é FFD e continua o fundo partidário, que é FP. Né? É isso aí. Bem sugestivos. Mas você falou no ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes definiu que o julgamento da ação contra a chapa Dilma e Temer será retomado terça-feira, 6 de junho, às 7 da noite. A decisão foi tomada um dia depois de o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, liberar a ação para julgamento. Será que agora sai a decisão, hein, Neumann? O TSE reservará 4 sessões, de 6 a 8 de junho, para análise do caso, que investiga se a chapa de Dilma e Temer cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014. Tudo indica que há um asqueroso acordão em que Temer ficará e Dilma perderá os direitos políticos recuperados naquela tragicomédia que você apelidou de fatiamento do artigo 52, né? Só se for a pau, Juvenal, da Constituição, sob o patrocínio dos ex-presidentes do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e do STF, Ricardo Lewandowski. Até o Ministério Público entrou nessa farsa, Heisen. No novo parecer encaminhado ao TSE, o vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, irmão do governador do Maranhão, do Sarney, Flávio Dino, do PCdoB, voltou a pedir a cassação da chapa Dilma e Temer. Mas Dino pediu que apenas Dilma seja declarada inelegível por 8 anos. Se for cassado, Temer poderá concorrer à presidência na eleição indireta. Tem chance de ganhar no Congresso e completar o mandato até a posse do presidente eleito em 2018. É um Deus nos acuda, Heisen Abac. Bom, e ontem? Ontem foi um bom dia para o presidente Lula, ex-presidente Lula, foi de infortúnio? Foi aziago, porque o ex-presidente da OAS, José Aldemar Pinheiro, o Léo Pinheiro, entregou à Justiça registros de seus encontros com ele, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. E-mails e documentos internos da empreiteira e mensagens de telefone celular. Com isso, acaba a lenda urbana de que não há provas contra Lula, mas somente denúncias baseadas em delações premiadas de condenados interessados em reduzir penas. Provas, sim. Há mancheias, como diria o poeta Castro Alves. Mas Lula também teve uma boa notícia. O desembargador federal Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, revogou a suspensão das atividades do Instituto Lula. Em 5 de maio, o juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, suspendeu as atividades do Instituto Lula nos autos de uma investigação sobre o ex-presidente no âmbito da Operação Lava Jato. Ao justificar a decisão, o juiz destacou que, embora desenvolva projetos de cunho social, o Instituto poderia ter sido instrumento ou local de encontro para perpetração de crimes. Para o desembargador, a decisão dele se distanciou dos parâmetros da legalidade e da razoabilidade. Neviton Guedes também ressaltou que ela já causou danos ao ex-presidente e ao Instituto. Eu estou morrendo de pena. O substituto de Valisney de Souza Oliveira, na 10ª Vara Criminal de Brasília, de fato pisou feio na bola ao justificar a suspensão, afirmando que atendia um pedido que o Ministério Público Federal não fez. Ou seja, tenho que reconhecer que, no caso, foi feita a justiça, Heisen Abac. Bom, o mesmo Ricardo Augusto Soares Leite tomou uma decisão que dá o que falar também. Autorizou a Operação Bullish da Polícia Federal, que investiga irregularidades envolvendo o Palocci, BNDES, Grupo JBS. Será que, nesse caso, ele agiu bem, Neumann? Palocci, né? Palocci. Pois é. Na sexta-feira, 12, alguns funcionários do BNDES foram alvos de condução coercitiva pela PF. Segundo reportagem de Fábio Serapião, Alexa Salomão e José Goulart, publicada no Estadão,
aspas, a PF suspeita que o ex-ministro tenha sido um dos mentores e organizador, por meio de sua empresa de consultoria, da transformação da JBS na maior empresa de carne do mundo. Nas perguntas feitas a alguns dos integrantes do BNDES levados a depor, a PF se concentrou na participação de Palocci no banco e na JBS, fecha aspas. Ao aprovar a Operação Bullish, o juiz constatou que realmente há irregularidades na prática de apoio financeiro do Benespar à empresa JBS. Os fatos indicam ao menos uma atuação temerária, incompatível com a prudência que a operação destes portes estão a requerer. Na segunda-feira, Raifa, o Estadão publicou que os funcionários do BNDES reclamaram que a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, não os defendeu como deveria. E também uma entrevista de Maria Silvia a Sônia Raci, que eu citei aqui ontem. Na entrevista, ela disse que não entendeu por que foram feitas as construções coercitivas, mas que é interesse do BNDES saber se foi usado. Olha, Maria Silvia, é sim do interesse de todos os contribuintes e trabalhadores saberem o que se passou no BNDES. Site do próprio banco informa que em 2016, 84,3% das fontes de recursos deles são recursos públicos. 50,2% vieram do Tesouro Nacional, 30,6% do FAT, PIS, PASEP, 3,5% de outras fontes governamentais. O que a Polícia Federal vai investigar é como certos funcionários e diretores do BNDES acompanharam as supostas ilegalidades ocorridas e ficaram caladinhos. Funcionários públicos não podem calar diante daquilo que a Dilmona chamava de malfeitos. Isso é prevaricação, crime cometido por funcionário público quando indevidamente retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica-o contra a disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal. É como eu disse ontem aqui, Heisen, é uma manada de elefantes passando e ninguém vendo nada. BNDES, Banco Central, CVM, Receita. Essa manada nada tem que ver com o Elefantinho, que Henry Mancini compôs o Passo do Elefantinho para o filme Hatari, e que fez muito sucesso no Brasil, uma versão do trio Esperança, da qual nós vamos ouvir agora uma parte. Só na caixa, Almirante Nelson. Veja como ele é bonitinho. Olhe pelo dele. Passo de Elefantinho, que o Heisen vai começar de 4. Vamos lá. Contando a partir do número 4 e sem nenhuma tromba. É 4. É 3. É 2. É 1. Em té. Se a reforma da Previdência do Temer passar, ninguém vai conseguir chegar lá. Mulheres, homens, trabalhadores do campo ou da cidade terão de trabalhar até no mínimo 65 anos para se aposentar, mesmo que tenham começado muito jovens. E conforme subir a expectativa de vida no país, subirá essa idade mínima. Hoje, as mulheres precisam trabalhar 30 anos e os homens 35 para se aposentar. Com o aumento da idade mínima, muitos não conseguirão. Em São Paulo, 36 bairros têm tempo médio de vida menor que 65 anos. Além de subir o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos, a reforma determina que só receberá o valor do benefício integral da aposentadoria quem conseguir pagar o INSS por 49 anos. Mas no Brasil, em média, cada empregado consegue fazer 9,1 contribuições em 12 meses, porque na vida laboral pode ficar desempregado, na informalidade, autônomo, sem contribuir. Assim, seria necessário trabalhar 64,6 anos para alcançar a aposentadoria integral, o que se daria aos 81 anos para alguém que iniciou a vida de trabalho aos 16. Quem conseguir se aposentar vai ganhar menos. Hoje, a regra da aposentadoria por idade é de 70% do salário de benefício mais 1% a cada ano de contribuição, e será reduzida para 51% mais 1% de cada ano trabalhado. E o cálculo atual leva em conta os 80% maiores salários de contribuição. Se a proposta de Temer passar, o valor será sobre todas as contribuições, mesmo as do início da vida profissional, geralmente muito baixas. Não haverá regras de transição para o valor da aposentadoria.
as pensões por morte e os benefícios de prestação continuada, idosos em situação de pobreza extrema e pessoas com deficiência não estarão mais vinculados ao valor do salário mínimo, deixando desprotegidos milhões de brasileiros que dependem da Previdência para sobreviver. O auxílio de pensão por morte poderá chegar a apenas 60% do salário mínimo. A Previdência é fundamental para o povo brasileiro. Em 2015, quase 30 milhões de famílias receberam recursos da Previdência. Atualmente, 86% dos idosos têm proteção na velhice. Sem a Previdência, mais de 70% dos idosos estariam na pobreza extrema. As aposentadorias dos cidadãos representam 25% do PIB, o que a cidade produz em pelo menos 500 municípios brasileiros. Chega a 60% do PIB em diversas localidades nos estados da Bahia, Minas Gerais e Piauí. Ou seja, sem a Previdência, esses municípios vão quebrar. Não é verdade que há déficit na Previdência. Se o governo pagar a sua parte sobre os impostos que arrecada, até sobra dinheiro na Seguridade Social. Precisamos ficar de olho, porque só interessa aos bancos esse desmonte da Previdência Pública, para vender planos de previdência privada. Mulheres serão mais prejudicadas. As mulheres ganham cerca de 30% a menos que os homens. Além disso, elas ficam mais tempo desempregadas para cuidar dos filhos, doentes e idosos. Por isso é injusto igualar a idade. Representam 52% da população, sustentam 40% das famílias e trabalham 9 horas a mais que os homens. Dinheiro para a Previdência tem. Basta acabar com os privilégios como as aposentadorias especiais de deputados e senadores, o governo pagar a sua parte sobre os impostos que arrecada, assim até sobra dinheiro, vender milhares de imóveis da Previdência Social que estão sem uso, melhorar a fiscalização e aperfeiçoar a gestão da Previdência, taxar grandes fortunas, recuperar os 500 bilhões de reais perdidos com a sonegação de impostos, ampliar o crédito, baixar os juros, fazer o Brasil voltar a crescer e gerar empregos. Por isso somos